Olá, meus pimpolhos, eu sou a tia Jo e vim fazer para vocês uma revisão das leis de Newton. Quais são as 3 leis de Newton, então? Vamos relembrar. Primeira é a da inércia. O que diz a primeira lei de Newton, então? Que todo corpo que está em repouso permanece em repouso e todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, desde que não haja ação de nenhuma força. Então, um exemplo da primeira lei de Newton é quando você está lá, deixa eu desenhar um busão. Meus alunos adoram meus desenhos, sou super desenhista. Você está lá, que é o motorista, dando tchauzinho, não está dirigindo, está dando tchauzinho, e por isso ele bate no muro, certo? O que acontece com o motorista e com as pessoas, com os passageiros? Eles são projetados para frente. Por que eles são projetados para frente? Porque todo corpo que está em movimento permanece em movimento. A segunda lei é a da dinâmica. Minha letra é super bonita, porque diz que só pessoas inteligentes têm letra bonita, por isso minha letra é bonita. A segunda lei, que é a lei da dinâmica, fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, são proporcionais, grandezas proporcionais. E a terceira lei diz que para toda ação existe uma reação. Terceira lei de Newton, então, é a lei da ação e reação. Para toda ação, para toda força, existe uma mesma força de mesma intensidade, sentido e direção oposta. Então essa é a lei da ação e reação. Agora a gente está em Copa do Mundo, então eu vou usar um exemplo do futebol para explicar ação e reação. Então temos lá o Davi Luiz, os cachinhos do Davi Luiz, e ele dá uma cabeçada na bola. Ele produz uma força na bola de ação e a bola, em contrapartida, faz uma força de reação na cabeça do Davi Luiz. Então, terceira lei de Newton. Para toda ação existe uma reação. Agora eu vou resolver para vocês alguns exercícios. O primeiro exercício, então, ele diz o seguinte: um corpo de massa 4 quilos encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Então você tem lá, digamos que esse bloco aqui de massa 4 kg e sobre ele uma força de 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então é só eu usar a fórmula da segunda lei. Força 60, massa é 4, vezes a aceleração. 4 está multiplicando, passa dividindo. Matemática básica, sempre o 4, o que está do lado do número, passa dividindo embaixo. Os meus alunos, eles estão trocando nessa hora de passar dividindo, então cuidado com isso, gente. Então, a aceleração produzida é de 15 metros por segundo ao quadrado. Olha só a unidade de medida da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a questão 2. Uma pessoa que na Terra possui massa de 80 quilos. Então aqui na Terra a massa da pessoa é 80 quilos. Qual o seu peso na Terra? Então, PT, peso na Terra. E na superfície da Lua, PL, peso na Lua. Considere a aceleração gravitacional da Terra 9,8 e da Lua 1,6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então vamos lá. Alguns conceitos. A massa, pessoal, ela não muda. Então aqui ou na Lua a massa vai ser 80 quilos dessa pessoa. O peso na Terra, então, peso é igual massa vezes, aí eu substituo a aceleração pela gravidade. Então, vezes a gravidade.
O peso na Terra, então, massa 80, gravidade 9,8. 80 vezes 9,8, 784 newtons na Lua, na Terra, desculpe. Agora na Lua, PL, vai ser 80 vezes a gravidade na Lua, que é 1,6. Então, o peso da pessoa na Lua, 128 newtons. Olha só, percebo que a massa não mudou, mas o peso, ele muda. Por quê? Porque o peso, ele é condicionado à gravidade. Então, a gravidade interfere no peso, porque o peso nada mais é do que uma força. E por isso que ele é medido em newtons. Vamos para a terceira questão agora. A ordem de grandeza de uma força de 1000 newtons é comparável ao peso de, letra A, um lutador de boxe peso pesado, letra B, um tanque de guerra, C, um navio quebra-gelo, D, uma bola de futebol ou E, uma bolinha de ping-pong. Então vamos fazer o peso, comparar essa força com o peso na Terra, né? Então eu faço massa vezes a gravidade, né? 1000, massa eu não sei, e a gravidade vou usar 9,8. Vocês podem arredondar para 10, tá? Nesses exercícios que não dá o valor. 9,8 tá multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ser 1000 dividido por 9,8. A massa vai ser aproximadamente 102 quilos. 102 quilos, relacionando, é comparável ao peso de um lutador peso pesado, um lutador de boxe peso pesado. Questão 4. Um carro de massa 1000 quilos, então a massa do veículo 1000 quilos. Partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo. Então a velocidade que ele atinge, ó, guardem isso, metros por segundo é unidade de medida de velocidade. Metros por segundo ao quadrado é unidade de medida de aceleração. Atinge, então, 30 metros por segundo em 10 segundos. O tempo, 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, calcule a intensidade da força exercida sobre o carro. Então, ele quer calcular a força. Só que perceba que eu não tenho aceleração. Eu não tenho aceleração, mas o exercício diz o seguinte: é o MOVE, né? Movimento uniformemente variado. Para o movimento uniformemente variado, eu calculo a aceleração através da fórmula vovô ainda transa, certo? A velocidade é 30. Velocidade inicial, o exercício diz que partiu do repouso. Se partiu do repouso, é 0. A aceleração eu não sei e o tempo, 10. 0, não vou mais usar. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, a aceleração, 30 dividido por 10, que é 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu vou calcular a força. Massa vezes aceleração. Força é igual. Quanto que é a minha massa? 1000. Quanto que é a minha aceleração? 3. 1000 vezes 3, 3.000 newtons. Então, a força que esse carro, a força resultante desse carro, então nada mais é do que 1000 newtons. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê joinha nos meus vídeos e continue assistindo. Biologia com Tia Jo é a comunidade no Facebook. Tem o blog também, que é Biologia com a Tia Jo. E o meu canal no YouTube. Espero que gostem e continue assistindo meus vídeos. Bye, bye!